Bom dia a todos e a todas do plenário e desta casa, e saúdo também quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em casa, através dos canais 16 ou 19. Agradeço ao vereador Vânio. Na verdade, o Vânio não fala porque está sem condições de falar hoje. Agradeço ao vereador Vânio pelo tempo, espero podê-lo usar da melhor forma possível. E quero começar a minha fala hoje pedindo desculpas à nossa população de casa e daqui, até porque nessa tribuna muitas das coisas que nós gostaríamos de falar, daquilo que é de conhecimento do povo, ou que deveria ser de conhecimento do povo, muitas das coisas nós não podemos, por vezes nós não podemos falar, salvo quando comprova documental, comprovando o conteúdo das nossas falas. Mas quero falar hoje, e quero começar o vereador Beto mais sorridente, porque hoje eu estou com a camisa do Metropolitano. Eu estou com a verdadeira camisa do Metropolitano, porque a camisa do Metropolitano, por um determinado período, ela foi manchada, na minha concepção, porque carregava um peso muito grande, e que a camisa do Metropolitano, que nos foi presenteada naquele dia, eu me neguei a usar a camisa, não pela condição do Metropolitano, e eu quero dizer que sou sócio-torcedor, além das falas que foram feitas aqui, eu sou sócio-torcedor do Metropolitano e respeito quem não gosta de futebol, mas também respeito a cultura do esporte, respeito. Então, quero fazer esse agradecimento, e hoje eu quero fazer agradecimento a todos os que já ajudam o Metropolitano, a todos que já são patrocinadores do Metropolitano, e quero fazer este agradecimento, sem autorização dele, ao empresário Afonso Schreiber, da Tachibra. Sintam todos homenageados, e eu gostaria mesmo que os empresários da nossa cidade, do nosso estado, ajudassem ao Metropolitano e efetivamente fizessem com que a cidade de Blumenau tivesse, para aquele que gosta da cultura do esporte, tivesse o futebol nos níveis que precisa. E faço isso não sem deixar de registrar a contribuição que o governo federal tem dado, se não me falhou a memória e o meu ouvido, quando, através de uma lei de incentivo federal, o Metropolitano tem mais de R$ 1,5 milhão à disposição para aquilo que é fundamental no esporte, para as categorias de base, para contribuir nas categorias de base. Pode ser mais, mas este mais também depende dos nossos empresários da nossa região quererem fazer com que o Metropolitano e a estrutura do esporte na nossa região se fortaleça em níveis de fortalecimento que se tem em outras cidades maiores ou menores no estado de Santa Catarina. E deixar claro, algumas incompreensões, algumas brincadeiras que foram feitas naquele período, foi porque a gente não teve oportunidade de conversar com muita gente antes, mas afirmar, naquele dia antes de não usar, de não vestir a camisa fisicamente do Metropolitano, mas mantive a camisa do Metropolitano aqui e tinha informado ao Vadinho de que não usaria a camisa do Metropolitano por algumas razões que são questões de somenos importância para muitos, mas que para mim são muito caras e para muitos na cidade de Blumenau são muito caras. Segundo assunto que eu quero falar, e agora utilizando-me aqui também do tempo do vereador Vânio, senhoras e senhores, eu quero provocar ou lamentar o silêncio da grande mídia nacional que ela tem mantido em alguns assuntos que são fundamentais para a vida pública no nosso Brasil. Há alguns tempos, Aloysio Biondi lançou um livro chamado Falcatruas. Este livro passou batido, não por alguns. E este livro mostrava as sacanagens, as roubalheiras que fizeram ao Brasil a partir da década de 90 e até a troca de governo, quando o presidente Lula
assumiu a presidência da República, vereador Deusdedit de Souza. E agora, não sai um livro, agora sai um livro com caráter científico, documental, histórico, produzido pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior, que alguns talvez até já tenham ouvido falar nessa história. E o livro do Amaury, ele é elucidativo e complementa o que o Biondi tinha escrito, agora com um caráter documental, sobre a privataria da era tucana no Brasil. Este livro é um livro barato, 300 e poucas laudas, mas ele é um livro barato, R$ 27,90, e quem quiser procurar, dentre outras grandes livrarias do Brasil, a Saraiva tem. Embora a força que tentaram fazer no sentido de evitar que esse livro saísse. Então eu quero fazer esse registro, mas o registro é para que a história do Brasil, a verdadeira história política do Brasil, seja contada na sua essência. Não a história contada pela Rede Globo, e a história que o sistema Globo e o sistema, onde os braços da Globo comandam, evitam que, pelas suas relações promíscuas, históricas, acabem não saindo e não chegando ao conhecimento do povo brasileiro. Então, quero fazer esse registro e reconhecer, e vou estar fazendo uma moção, espero contar com a contribuição de todos os vereadores, uma moção ao Amaury, principalmente pela coragem que ele teve e a coragem que ele tem de divulgar esta documentação. E quem sabe, fazendo aqui um paralelo, valeria esta mesma para um livro que foi lançado em Santa Catarina e que teve problemas, chamado As Regionais no Banco dos Réus, ou coisa nesse sentido, que foi escrito e trabalhado por um blumenauense. Também, senhoras e senhores, eu quero lamentar, na década de 90, vereadora Helenice, e nós passamos a viver um momento da vida, na década de 90, 80, construiu-se a partir da FURB federal, a partir do movimento estudantil, uma grande luta, e Blumenau ganhou, a nossa juventude ganhou uma praça chamada a Praça dos Estudantes. E infelizmente, querendo ou não, a nossa Praça dos Estudantes, a grande referência para a juventude e para os estudantes de Blumenau, está sendo transformado num depósito de... Cuidado com a palavra, porque senão depois terei que pedir escusas aqui. A palavra talvez vai virar um depósito de fezes, um posto de transbordo de fezes. E aí se diz, não, mas nós vamos revitalizar a praça. Pois é, o problema não é a praça, podem até revitalizar a praça e a praça aparentemente ficar com a aparência mais bonita. O problema é a bomba que estão instalando embaixo da praça e a real história, porque nós estudantes os futuros estudantes do Brasil terão dificuldades em em circular no entorno da Praça dos Estudantes, sabendo de que estarão circulando no entorno de uma bomba, no entorno de um depósito de fezes que vão transformar a nossa querida, saudosa e histórica Praça dos Estudantes em Blumenau. Infelizmente, eu não poderia silenciar a isto, até porque aquilo está sendo instalado lá de uma forma errônea, porque a população do entorno e aqueles que gostam do patrimônio muito bem preservado, eles não tiveram oportunidade de opinar. Eu ouço o vereador Fábio Fiedler, líder do governo. Com a palavra o vereador Fábio Fiedler. Vereador Vanderlei, eu queria primeiro deixar claro aqui que a sua manifestação é legítima, acho que os posicionamentos aqui na Câmara devem ser, acima de tudo, respeitados. Mas eu me sinto no dever e no direito de discordar de Vossa Excelência, porque nós temos todo um estudo
feito na cidade de Blumenau em função da instalação de toda a obra de saúde pública, que é o saneamento básico, né? E nós podemos encarar esta transformação de duas formas, né? Primeiro, Vossa Excelência sabe que ao longo de todos esses anos, tanto Vossa Excelência quanto eu, que militamos no movimento estudantil, sabemos da importância daquele espaço ali, simbolicamente, com os estudantes. Então, assim, ele realmente será absolutamente reformado, remodelado e melhorado, né? E lá realmente contará com uma unidade dessas que faz parte do conjunto de obras de saneamento básico. Agora, o ganho que a praça terá em função desta reforma também é significativo. É a história do copo com metade d'água. Nós podemos considerar ele meio cheio ou meio vazio. Concordo que o senhor faz aí a análise do copo meio vazio, mas eu me coloco aqui à sua disposição para nós debatermos uma alternativa, porque, na minha opinião, o copo está meio cheio. Muito bem, vereador Fábio. Quero dizer a Vossa Excelência que o copo da história da Praça dos Estudantes já não está mais nem meio vazio, nem meio cheio. Ele foi devidamente triturado. A história da Praça dos Estudantes está sendo violentada. Isso que está acontecendo. No entanto, compreendo a defesa feita pelo líder do governo, até porque é a sua tarefa. Ou cumpre a sua tarefa, ou senão não serve para estar. E por isso que é o líder do governo. Também, senhoras e senhores, nós, nos últimos tempos, não temos recebido informações muito claras. Nós recebemos aqui em audiência pública várias comunidades tratando da proteção do rio Itajaí e de outras margens. E eu gostaria de receber algumas informações, vereador Álvaro, de como andam as soluções para a margem esquerda do rio Itajaí. Vereadora, me concede 2 minutos? 2? Lhe concedo mais 2 minutos. De como andam os trabalhos para a margem esquerda do rio Itajaí, porque durante o período que eu estive em recesso, a Câmara de Vereadores autoriza o financiamento de uma contrapartida de 12.928.000 reais, parece-me, contrapartida. É um projeto que inicialmente era de 10 milhões, agora, se a contrapartida é de 12.928.000 para a margem esquerda, qual é o valor e qual é o tamanho desse projeto? Esse projeto que eu não conheço, esse projeto que a Câmara de Vereadores não conhece e a cidade de Blumenau não conhece. Talvez conheça, vereador Álvaro, talvez a cidade, alguns espaços restritíssimos de alguns gabinetes, quem sabe do Tabajara, né, ou do terceiro andar, conheçam do projeto da margem esquerda. Agora, a cidade não conhece, nós não conhecemos, e a Câmara de Vereadores, inadvertidamente, aprovou uma contrapartida de mais de 12 milhões de reais para o projeto. Imaginávamos que o projeto já estivesse em andamento, por aquilo que aconteceu após o dia 28 de janeiro. No entanto, não aconteceu. E ainda hoje, senhoras e senhores, deve estar rodando no plenário desta casa, e falarei no momento oportuno. Ainda hoje quero contar com a contribuição de todos vocês. Eu que estive na cidade de Chapecó, estou apresentando uma moção dirigida a diversas entidades, diversas autoridades, em razão do assassinato do meu amigo, do meu companheiro, o vereador Marcelino Chiarello, na cidade de Chapecó, no dia 28 de janeiro. Então, no momento oportuno, darei mais detalhes, mas desde já queria contar com a assinatura de todos os vereadores dessa casa, para que a gente pudesse tomar algumas medidas em nome da Câmara de Vereadores, em nome da defesa do nosso companheiro Marcelino, em nome do Poder Legislativo e em nome de todos aqueles e aquelas que o Marcelino lutava e lutou por muitos e muitos anos na região oeste de Santa Catarina.